de março, Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis presta esta homenagem a ti, colega corretora, que representa aí cerca de 35% dos profissionais corretores de imóveis no estado do Rio Grande do Sul, através de uma semana de trabalho, de atualizações, cursos, seminários, palestras, todas na plataforma EAD, para que tu possas participar de qualquer local do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Queremos trazer temas atuais para o debate, sempre com o propósito de oferecer, através da tecnologia, um momento de aperfeiçoamento. Contem conosco, contem comigo, participem conosco, participem do Cresci. Desde o início da nossa gestão, em 2016, nós assumimos o compromisso com as mulheres corretoras de imóveis a partir da criação da Vice-Presidência de Integração Feminina. De lá para cá foram vários encontros estaduais de corretoras de imóveis. Em todas as instâncias deliberativas do Conselho, nós contamos com a presença de colegas corretoras de imóveis, na turma julgadora, na Comissão de Ética, no Conselho Federal, na nossa diretoria. Então, nós queremos que tu participe. Venha para junto da gestão, te atualiza, participa conosco. Tenho certeza que esta será uma semana de grande produtividade. Um grande abraço, sucesso e grandes realizações. Hoje receberemos com muita honra a participação da advogada e sócia fundadora do escritório Posser Dick Birk, Advocacias de Negócios, a doutora Jaqueline Dick. Mestre em Direito pela Unisc, possui MBA em Direito da Empresa e da Economia pela FGV. Professora universitária em diversos cursos de pós-graduação e extensão em Direito Imobiliário e ex-presidente da HDI. Nós, do Conselho Regional de Corretores do Rio Grande do Sul e Vice-Presidência de Integração Feminina, estamos muito felizes em poder compartilhar com vocês, nesta noite, os conhecimentos sobre documentação digital e a importância que este tema nos traz para somarmos como trabalho no mercado imobiliário e como cliente de forma dinâmica e atual. Muito obrigada pela sua participação, doutora Jaqueline Dick. Corretoras de imóveis, orgulho de ter você aqui conosco. Grande e carinhoso abraço. E lembre-se, imóvel só com corretor de imóveis. E com vocês, a nossa convidada da noite, doutora Jaqueline Dick. Um bom programa a todos. É com muita alegria que eu participo hoje desse evento promovido pelo Cresci em homenagem a todas nós mulheres, especialmente aquelas que desenvolvem suas atividades na área imobiliária, seja como corretoras, seja como profissionais que atuam nas áreas administrativas, gerentes. E eu sou advogada, trabalho também na área imobiliária, já fazem muitos anos, desde antes de eu me formar, e essa área é uma área que nos desafia muito, que nos traz muitas possibilidades e que, principalmente agora, em razão desses avanços e das mudanças que ocorreram com a pandemia do Covid, ela tem nos desafiado a inovações. E foi pensando nisso que o tema que nós optamos por abordar hoje se trata relativo à documentação imobiliária digital. Por quê? Porque a documentação ela sempre foi muito importante para os negócios imobiliários. Antes da celebração de qualquer contrato, existe toda uma preparação prévia. A negociação, ela depende da regularidade da documentação relativa àquele imóvel, seja para compra e venda, seja para locação, e também da regularidade da documentação das partes. Nós vínhamos até alguns anos acostumados com documentos físicos. Se eu precisava a matrícula do imóvel, eu ia no registro de imóveis e buscava a matrícula, eu tinha ela em meio físico e eu fazia a verificação. Identidade, CPF, documento de identificação das partes, certidão de nascimento, casamento para comprovar o estado civil, documentos de comprovação de endereço e as certidões
que eram obtidas junto aos órgãos, como Justiça Federal, Receitas Estadual, Federal, Municipal, fóruns, enfim. Já fazem alguns anos que parte dos documentos são emitidos de maneira eletrônica. Eu não preciso ir nesses órgãos para buscar todos esses documentos. E mais recentemente, então, nós temos também a emissão das matrículas, que ainda podem ser emitidas pelo meio físico, mas também já podem ser emitidas pelo meio eletrônico. Então, pessoal, a primeira coisa importante que nós precisamos definir é a diferença entre documento físico digitalizado e documento eletrônico. O documento físico é aquele que ele é celebrado de maneira física. Eu posso até fazer e faço um documento no computador. Quando eu imprimo ele para coletar as assinaturas, esse documento ele passa a ser um documento essencialmente físico. Eu posso digitalizar esse documento e essa digitalização ela tem uma força probatória. Entretanto, se for discutida a autenticidade desse documento desse documento que foi digitalizado, eu preciso ter um documento físico para comprovar a sua autenticidade. Então, esses documentos digitalizados, o ideal é que eles ainda sejam arquivados na forma física, porque se houver alguma discussão, eu preciso do documento físico, porque esse documento é o documento original e que deu origem ao documento que foi digitalizado. Ao contrário senso, o documento eletrônico, ele tem o seu início e fim de forma eletrônica. Eu não preciso em momento nenhum transformar ele em um documento físico. Ele vai ser um documento que vai ser produzido eletronicamente e vai ter uma assinatura digital ou alguma certificação. Então, se eu obtenho uma certidão, por exemplo, de algum órgão, eu posso fazer a verificação de autenticidade desse documento nos sites desse próprio órgão, através de um código que muitas vezes está escrito ao final da certidão ou através do próprio QR Code. Então, eu consigo verificar a autenticidade desse documento que foi produzido e que é considerado um documento eletrônico. Atualmente, inclusive, os processos judiciais, e é importante a gente dizer que nesse ano de 2020, principalmente em razão da pandemia, muito se fez em relação à transformação de processos que eram pela via física para a via digital. Então, nós advogados, usamos muito os documentos eletrônicos ou acabamos ter por digitalizar os documentos que são físicos. Os documentos eletrônicos, então, eles têm uma segurança jurídica de verificação, de assinaturas, de produção, de eu poder verificar naquele órgão que emitiu, que nos dão uma segurança jurídica tão forte ou talvez em algumas situações até maior que o documento físico. Porque, por exemplo, até um tempo atrás, se eu recebia uma procuração física para fazer uma compra e venda de um imóvel, eu precisava solicitar uma certidão de autenticidade e de vigência dessa procuração, junto ao tabelionato que lavrou ela, para mim ter certeza que essa procuração não havia sido revogada e que, na verdade, ela também não era um documento falso. Hoje, como eu verifico a autenticidade de uma procuração eletrônica? Acessando os códigos, os QR Codes ou o QR Code que vai ter naquela procuração e que vai me possibilitar verificar a autenticidade do documento. Então, são questões importantes e que com o tempo nós profissionais também vamos nos familiarizando. E obviamente que com o tempo os profissionais que a gente chama que são especialistas na aplicação de golpes também vão aprender a lidar com a falsificação de documentos eletrônicos. E nós vamos ter que estar preparados e entender disso para saber quando o documento é autêntico e quando o documento não é autêntico. Bom, então, feita essa análise de toda essa documentação, a partir do momento em que eu recebo um documento eletrônico, é importante que eu faça a verificação de autenticidade desse documento através desses códigos que vêm disponibilizados no próprio documento e que essa checagem
me remeta aos sites desses órgãos oficiais, né? Eu posso me utilizar perfeitamente desses documentos eletrônicos e eles têm segurança jurídica para que eu possa, finalizar essa contratação que, na maioria das vezes, o corretor, a imobiliária, está intermediando. Bom, uma vez feito esses contratos, eu posso optar por fazer o contrato hoje na forma física ou na forma eletrônica, né? A gente não sugere que o contrato seja híbrido, embora possam existir exceções em que o contrato vai ter assinaturas eletrônicas e assinaturas físicas. A gente está já tendo uma flexibilização em relação a isso, porque até um tempo atrás se dizia ou o documento é físico ou ele é eletrônico, eu não posso ter documentos híbridos. Então, obviamente que a melhor forma de fazer é que o documento ou ele seja assinado totalmente eletrônico ou ele seja assinado de forma totalmente física. Bom, como isso vai acontecer? Eu tenho hoje, pela Lei 14.063 de 2020, 3 formas de assinatura que são reconhecidas e válidas. A primeira dela é uma assinatura eletrônica simples, tá? Essa assinatura eletrônica, ela não é feita por certificado digital e ela não é feita por uma plataforma que vai verificar, por exemplo, assim, de uma forma avançada. Ela não utiliza de certificados ou ela não utiliza de outros meios de comprovação da integridade dessa assinatura. Apenas eu consigo associar ao seu signatário. Então, na maioria das vezes, ela é uma assinatura feita de maneira mais simples, sem certificado e sem utilização de uma plataforma que hoje nós já temos disponíveis, que fazem toda uma checagem de dados, tá? Essa assinatura ela é considerada válida, mas se houver uma discussão acerca dela, é a assinatura que talvez ela seja a mais frágil. Para os contratos de promessa de compra e venda, o ideal é que, no mínimo, a gente utilize uma assinatura que se chama de assinatura eletrônica avançada. Por quê? Porque essa assinatura eletrônica avançada, embora ela não se utilize de certificados digitais emitidos pela ICP Brasil, que nem todas as pessoas têm, porque embora qualquer cidadão brasileiro possa fazer um certificado digital, a maioria desses certificados só tem validade de 1 ano e eles têm um custo. Então, nem todas as pessoas têm o certificado digital. Acredito que no futuro isso vai evoluir, assim como todas as pessoas têm o seu CPF e a sua identidade, todas as pessoas vão ter o seu certificado digital. Mas isso é uma evolução e nós ainda estamos longe de alcançar essa formatação. Então, o que existe hoje disponível para que a gente possa se utilizar da maneira da assinatura digital eletrônica de forma segura? Existem plataformas, inúmeras plataformas que disponibilizam meios seguros de assinatura através de autenticação por e-mails e até por IP. Então, o que acontece? A pessoa que quer fazer a assinatura do contrato digital, que está formulando, ela vai enviar para essa plataforma o contrato pronto, vai ter feito a identificação das partes, isso é muito importante. Toda a checagem que é feita para fins do contrato físico, ela tem que ser feita para fins do contrato digital. Eu tenho que certificar que a pessoa para quem eu vou enviar o contrato para que ele seja assinado, seja realmente a pessoa com quem eu estou contratando. Então, eu vou pedir as cópias dos documentos, do CPF, da identidade. Se eu não tiver um contato presencial com essa pessoa, antes de eu fazer o contrato, eu posso solicitar que ela, por exemplo, tire uma fotografia com a sua identidade ou que ela faça um vídeo explicando que realmente ela quer fazer aquela negociação, que ela se trata da pessoa tal, que eu faça a checagem da foto que consta no documento com a pessoa que eu vi no vídeo, e que eu possa me certificar de que aquela pessoa realmente é. Então, através dos endereços de e-mail e do cadastro que ela fornecer, essa plataforma vai enviar um contrato totalmente eletrônico, digital, para que seja assinado por todas as partes, devidamente já feita a checagem
pelo emissor do contrato. A plataforma digital ela não faz a checagem da autenticidade, ela não vai solicitar os documentos, mas sim ela faz a checagem de que se eu remeti para ela que a pessoa que deveria assinar é o titular daquele e-mail, ela consegue fazer uma checagem de que quem fez a assinatura foi feita através do recebimento daquele e-mail e de qual IP é onde foi assinado esse documento. Isso confere uma boa segurança jurídica para fins dos contratos imobiliários. Além disso, esses documentos, eles têm uma enorme dificuldade de serem violados. Ou seja, qualquer alteração que for feita nesse documento, depois de assinado, é uma alteração que vai aparecer e vai ser detectada. Então, são documentos que são difíceis de violar. E aí existe uma terceira modalidade de assinatura, que é a assinatura feita pelo certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Essa sim, ela é a assinatura mais avançada e mais segura que existe. Por quê? Porque existe uma dupla checagem. A pessoa, para fazer a assinatura, ela vai ter que ser a titular daquele certificado digital, que ele é emitido pelo ICP Brasil, ou seja, para emitir o certificado já existe toda uma checagem. A pessoa vai ter que levar todos os documentos dela, vai ser feita a verificação se ela é realmente a pessoa que está se identificando e ela vai receber o certificado. Esse certificado, ele é pessoal e ele precisa de senha. Então, assim, aqui vale uma dica, né? Muita gente tem certificado digital e muitas vezes acaba, para facilitar a vida, deixando esse certificado com o contador ou fornecendo para algum terceiro para que ele faça as assinaturas. O certificado digital, o ideal é que ele seja arquivado somente com a pessoa, ela é que detém esse certificado e que ela que seja a única portadora da senha para fazer essa assinatura, porque ele não é destinado só para assinar documentos contábeis. A assinatura digital hoje ela é permitida para qualquer tipo de contratação. Então, um terceiro que esteja na posse do seu certificado digital e tenha a senha, ele está, em tese, com uma procuração sua para assinar qualquer coisa por você, porque você é que concedeu isso a ele. Então, esse cuidado é importante, né? Fechando aspas aqui, de uma dica pessoal que serve para o nosso dia a dia, que também é sempre muito importante a gente saber. Mas fechando aspas sobre isso, esse certificado digital, sim, ele é a forma mais segura de assinatura eletrônica, né? Porque ele vai ser assinado via certificado mais a senha. Então, em tese, realmente é o titular que está assinando. A depender da forma que os documentos assinados por certificado digitais, eles já não têm a mesma segurança de inviolabilidade do que um documento assinado, por exemplo, através de uma plataforma. Por quê? Porque quando for fazer a formatação desse documento, por exemplo, um PDF, eu preciso adotar alguns sistemas de segurança que não permitem alterações desse PDF. Então, aí é que está toda a questão. A pessoa que vai fazer assinatura via certificado digital, ela precisa tomar alguns cuidados para que aquele documento que foi assinado não possa ser violado, para que ele seja um documento que depois de assinado ele não possa ser modificado. E aí, essas cautelas, elas precisam ser adotadas nas configurações de quando eu transformo o documento, que é um documento editável, em um documento não editável. Eu preciso escolher configurações seguras para evitar que ocorra a alteração desse documento. O que a gente poderia dizer para vocês? Um documento assinado por uma assinatura eletrônica sem certificado digital, ele equivale a um documento assinado por qualquer pessoa sem reconhecimento de firma. Um documento assinado com certificado digital, ele tem uma segurança jurídica e ele é considerado um documento, então, que seria praticamente um documento com reconhecimento de firma. Os órgãos públicos, eles só estão obrigados a aceitar documentos assinados com certificado digital. Então, se eu quiser mandar o contrato de promessa de compra e venda para o registro de imóveis, este contrato terá que ser assinado por certificado digital. Os contratos assinados
através de plataformas, eles não são aceitos, inclusive por força de lei, os órgãos públicos não estão obrigados a aceitar esse tipo de assinatura digital. Então, isso é muito importante. Se o contrato tiver que ser encaminhado ao registro de imóveis, ele tem que ser assinado por certificado digital ICP Brasil, que equivale a um documento físico assinado com reconhecimento de firma, tá bom, gente? Essa questão de assinatura digital ela é bastante nova para nós, então assim, muita coisa ainda vai acontecer, muitas plataformas que ofereçam sistemas mais seguros vão surgir, mas o que a gente precisa ter em mente independente da forma de assinatura, seja contrato físico, seja contrato digital, as cautelas de checagem e de cuidados para evitar a apresentação de documentos falsos, elas continuam sendo as mesmas. Não é porque o documento é físico ou ele é eletrônico que eu tenho uma garantia de que aquele documento não foi fraudado. A única questão é que a forma de checagem, às vezes, de um documento eletrônico, ela é mais rápido e mais fácil do que a forma de checagem de um documento físico, porque o documento físico, na maioria das vezes, eu preciso da confirmação de autenticidade dele através de certidões, de um reconhecimento de firma, de uma autenticação em cartório, enquanto que o documento eletrônico eu posso fazer a checagem pela via eletrônica, facilitando e tornando mais ágil. Por fim, para a gente encerrar o assunto de assinatura eletrônica, recentemente os cartórios instituíram o seu sistema eletrônico de assinaturas. Então, atualmente, as escrituras públicas lavradas pelos tabelionatos também podem ser assinadas de maneira eletrônica. Para isso, a pessoa que quiser, qualquer cidadão que quiser fazer a sua assinatura eletrônica, deve se dirigir de forma física até o cartório, fazer o seu requerimento de assinatura eletrônica. O cartório faz a checagem disso através de fotografias, através do cadastro até que esse cliente possui no cartório, e instala um aplicativo no celular. A partir do momento em que for lavrada uma escritura, a pessoa que quiser assinar eletronicamente vai receber através do aplicativo que está instalado no seu celular, e de maneira simples e rápida ela pode fazer essa assinatura. Então, o que a gente percebe aqui? Que todas as formas de assinatura eletrônica, na verdade, elas ainda têm um início na forma física. Por quê? Porque para mim fazer um certificado digital ICP Brasil, eu preciso ir fisicamente até um órgão que fornece esse tipo de certificado, cadastrar minha senha, eu preciso ser reconhecida efetivamente mediante a apresentação dos meus documentos pelo funcionário do órgão. Para mim fazer um certificado para mim fazer, por exemplo, um certificado de assinatura eletrônica por tabelionato, eu também preciso que o tabelionato faça o meu reconhecimento físico. Nós temos isso nos bancos. Hoje em dia nós fizemos toda a formatação dos bancos de maneira eletrônica, mas na maioria das vezes a abertura da conta, quando o banco faz a minha identificação, ele o faz de forma física. E isso vale também para nós imobiliárias. Nós podemos entrar nesse mundo virtual, desde que a checagem da identidade da pessoa com quem nós estamos contratando seja garantida, seja ela de forma física ou seja ela de forma virtual, que pode acontecer também através de um reconhecimento, através de fotografia, de vídeo, mas essas cautelas elas são importantes e elas precisam ser adotadas por todo e qualquer profissional da área imobiliária. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Esse assunto ele é só o começo, nós temos muita coisa para falar sobre isso e muitas coisas para aprender juntos sobre documentos eletrônicos, assinatura eletrônica, e eu espero que eu possa ter dado algumas dicas importantes para vocês. Desejo a todas nós um feliz Dia da Mulher e muito obrigada pela atenção, sucesso e prosperidade!